Você não entendeu, mas quando você entender que a revolução é a solução para todos os seus problemas internos, você, de uma certa forma, vai ser muito mais eficiente em resolver os problemas que existem em você. Não sei se você já percebeu, mas ao longo da história, muitas coisas foram modificadas com a revolução. Antigamente, por exemplo, a gente vivia num mundo onde os estados eles eram monárquicos, ou seja, havia uma monarquia. O estado tinha o regime político monárquico, ou seja, todo o poder era concentrado nas mãos de uma figura com total autoridade, que poderia ser um rei, não é verdade? Tinha um estado monárquico. A partir, ao longo do tempo, você teve determinadas revoluções, né? Por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, né? Não estou entrando no mérito de que elas são boas ou são ruins, não quero entrar nesse mérito, eu simplesmente só quero trazer para você o ponto de vista que eu tive. E o que acontece? Você teve as revoluções. O que as revoluções fizeram? Fizeram os regimes mudarem. Então, você tinha antes o Estado que era monárquico, hoje o Estado ele é diferente, né? Então, basicamente, houve uma mudança. Ou seja, a monarquia, de uma certa forma, deixou de existir. Por quê? Porque teve uma revolução. Nota que toda mudança, ela precede. Tô tentando me encontrar entre preceder e anteceder, né? Mas toda mudança ela acontece depois de uma revolução. Percebe isso? Toda mudança ela é resultado de uma revolução. Ora, se toda mudança é resultado de uma revolução, isso não é diferente quando a gente traz para o contexto da psicologia. Isso não é diferente quando nós estamos falando sobre a nossa personalidade. Isso não é diferente quando nós estamos falando sobre os nossos problemas psíquicos. Isso não é diferente quando nós estamos falando sobre os nossos problemas sociais, né? As duas grandes áreas, né, da nossa vida, a área social, onde nós interagimos o eu com o mundo, e a área psíquica, onde nós interagimos com a nossa própria personalidade, com o resultado daquilo que somos. Então, nós temos essas duas interações, a interação externa com o mundo e a relação interna com nós mesmos. E essas interações elas são modificadas a partir do momento que nós fazemos uma revolução. Então tem que haver uma revolução interna. Ou seja, eu tenho que pegar o meu excesso de subjetivismo e começar a bater nele. Ah, Eric, você sabia que um dos maiores problemas no mundo é excesso de subjetivismo? Ou seja, eu estou desprezando a realidade. E eu basicamente estou adotando um ponto de vista que é meu, que é uma forma minha de ver o mundo. Eu tive que tomar consciência disso porque eu era um desses caras com excesso de subjetivismo. Eu enxergava muito as coisas com os meus próprios olhos. Lógico, a gente sempre enxerga com os nossos próprios olhos. O grande problema é que a gente está desprezando o que de fato é em prol daquilo que nós percebemos. Existe muitas vezes um abismo entre o que é a coisa e como eu vejo a coisa, o que o grande filósofo Immanuel Kant vai tratar, né? Aonde ele diz sobre o relativismo, a teoria de Kant, o relativismo, aonde ele diz que nós não enxergamos a coisa em si, mas aquilo que a coisa parece, aquilo que a coisa aparenta. Epíteto, um grande filósofo também estoico, vai dizer, cara, o grande problema da humanidade é que elas estão se perdendo nas aparências. Ou seja, naquilo que eles percebem como verdadeiro, naquilo que eles percebem como bom, naquilo que eles percebem como virtuoso, mas não necessariamente o é. Então, existe uma necessidade da gente primeiro entender a coisa
como ela é, em sua própria essência, no essencial. Quando a gente entende a coisa como ela é, a gente não desenvolve falsas crenças. Entende? Quer ver um excesso de subjetivismo clássico? Eu estou interagindo com alguém de uma certa forma foi muito rude comigo e eu taxo aquela pessoa como ruim. Mas não necessariamente eu percebo que muitas vezes ela é bom com o vizinho, que muitas vezes ela é boa com o filho. O grande problema é que a pessoa naquele momento ela estava enfrentando um determinado problema em sua vida e que de uma certa forma cooperou para aquela reação que ela teve. O meu excesso de subjetivismo vai discorrer sobre aquela pessoa como alguém mau, mas o meu entender da realidade vai discorrer aquela pessoa como alguém que naquele momento estava passando por problemas. Você vê a diferença como essa pessoa vai ser encarada? Você vê a diferença como você vai tratar essa pessoa? Se eu percebo essa pessoa como mal, eu a desdenho. Eu, logicamente, vou tratar ela com desprezo. Se eu percebo essa pessoa como alguém que está naquele momento passando por problemas, eu tendo a ser mais solidário, mais empático, mais conectado. Você está percebendo como o nosso excesso de subjetivismo é ocupado exatamente por muitos dos nossos problemas do dia a dia? Então eu estou olhando as coisas de uma maneira macrodimensionada. Eu estou vendo tudo macrodimensionado ou microdimensionado, mas eu não estou vendo nada na sua própria essência. Eu não estou vendo nada como de fato o é. Logicamente, eu preciso perceber as coisas de uma maneira mais condizente com a realidade, para que eu, de uma certa forma, possa entender que aquilo é e não que aquilo é fruto de um subjetivismo que, logicamente, se constitui numa distorção. Juro que fazendo isso a gente já muda muitos aspectos da nossa personalidade, muitos comportamentos que nós tenhamos, muitos estados emocionais que nós desenvolvemos e muitos padrões de pensamentos que nós temos. E isso é a base de uma boa revolução. Não tem como eu mudar algo que eu não percebo. E não tem como eu mudar este algo percebido se eu não tenho uma visão real do que é aquilo. Eu preciso ter uma visão real do que aquilo é, de fato, para começar a intervir e modificar. Eu preciso entender que eu sou um coitadista, que eu estou um coitadista, porque eu não sou um coitadista, eu estou um coitadista. Eu aprendi a ser coitado, eu aprendi a ser vítima das coisas. Eu não sou. Sou é real. Você está entendendo? Porque na verdade você não é de fato. A não ser que você seja vítima de um acidente. Aí eu sou vítima de um acidente. Mas quando a gente está olhando o lado vítima, né? A gente também precisa entender que tem dedo de nossa responsabilidade. Muitas vezes. Mas eu preciso sempre entender o papel da minha responsabilidade antes de me portar como um coitadista. Porque senão eu vou ser vítima da sociedade. Eu vou ser vítima da discriminação, eu vou ser vítima disso, daquilo outro, uma porrada de vítima. E, peraí,
Se eu sou vítima de tudo, o que eu significo? Eu sou um joguete no mundo. Eu sou uma pecinha de, sei lá, né? Sou uma pecinha qualquer da estrutura social. Não significo nada, não tem importância nenhuma, porque eu só sou vítima. Todo mundo decide minha vida e eu decido o quê? Quando eu tenho essa ótica de que eu sou vítima de tudo, eu não mudo esse lado vitimista, esse lado coitadista em mim. E isso me prejudica. Porque torna o meu eu fraco, torna o meu eu inexpressivo, torna o meu eu descontrolado. Agora, quando eu percebo que eu de fato estou na condição de vítima, de coitado, eu percebo isso nitidamente, eu começo a revolução. O que me faz ser coitado? Será que é a própria realidade? Ou será que são os meus pontos de vista? Bom, se são os meus pontos de vista, isso quer dizer que não é a realidade. E se não é a realidade, não existe coitadismo. Porque quando a realidade faz de alguém um coitado, ele é um coitado. É real. Mas quando eu me faço um coitado, aí não tem a ver com a realidade. Tem a ver com a minha percepção de mim. É o que eu percebo. Lembrando que realidade, a verdade é que realidade não existe. Só existe percepção. A gente fala realidade porque muitas vezes a percepção ela não é a realidade. É uma coisa bem complicada de se debater. Também não quero te dar um nó, mas a verdade é que só existe percepção. E a nossa percepção ela tem que estar sintonizada com o que de fato está acontecendo. Entende? Porque senão a gente vai achar que a gente é uma coisa que de fato não é. A gente vai achar que faz uma coisa que de fato não faz. E isso é uma distorção. E isso traz problemas psíquicos. Então a revolução ela vem para trazer a verdade. Aonde só tem mentiras que eu contei para mim mesmo. A revolução ela vem para trazer soluções. Aonde só tem aqueles problemas que eu mesmo criei. A revolução ela vem para endireitar aquilo tudo que eu entortei. É por isso que não tem escapatória. Se você quer promover mudanças fixas e duradouras em você, você tem que se preparar para ser um revolucionário. É um revolucionário da mente. É um revolucionário da vida. E para isso, você tem que desenvolver seu intelecto, tem que desenvolver a sua cultura, tem que buscar a sabedoria para que você possa discernir as coisas de forma correta e não de forma superficial.